realmente o armador ele levou por um lado, talvez, de abusividade, né? Há indícios muito fortes nesse sentido. A prerrogativa de punir, mas a ANTAC não serve para isso. A existência dela é para regular. Ela inova muito pouco. A ANTAC inova muito pouco neste acórdão, porque na realidade ela tem algumas intenções com esse acórdão. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Começando aqui de surpresa já, porque tem gente meio tensa para gravar pela primeira vez. Nós vamos falar da pauta do momento, do mês, eu diria, o mês do cachorro louco, agosto, que é o acórdão 521 da ANTAC, que, cara, é um acórdão, já nem sei por que é acórdão, eu vou começar nesses assuntos, mas hoje eu tô aqui com gente muito competente, eu trouxe os advogados, os juristas, para, sei lá, nos dar uma luz e nos explicar melhor por que veio esse acórdão depois da antiga resolução 62, é isso? 62, né? Olha, tá indo bem, sem olhar para a colinha. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre, tá? Primeira vez por aqui, lembra de seguir a gente, lembra de compartilhar esse podcast com teus coleguinhas de trabalho. Esse assunto é importante, cara. Quem nunca se incomodou com demurge de container? Meu Deus do céu. Manda isso, esse é um assunto baita importante. Compartilha. Nos avalie nos agregadores de podcast, nos avalie no Spotify, coloque 5 estrelinhas lá, isso faz muita diferença para o podcast ele ir organicamente mais longe. A curtida no YouTube também faz diferença. Faz isso já, continua assistindo a gente para não esquecer depois. Se a sua empresa quiser apoiar o podcast, quiser participar dos episódios regulares ou gravar episódios exclusivos, vem trocar uma ideia com a gente. Por isso que eu tenho aqui diversas empresas nos apoiando. Eu tenho a Interfreight, a NAC Digital, Ship2Ship, Tasca Logistics, Next Shipping, ES Logistics, Allink e a Logcomex. Por fim, temos também o follow-up do Comex, notícias que importam, insights que transformam. De segunda a sexta, nós mantemos você devidamente informado por e-mail de tudo que está acontecendo importante no comércio exterior e como que isso vai afetar a gente. E, por fim, estou aqui também agora com a Raquel Segala Reis, o Wagner Coelho e a Carolina Pólvora para me ajudar nesse tema que é bem complicadinho. Muito obrigado a cada um de vocês pela presença, por disponibilizar o tempo, ainda mais nesse adicional noturno aqui comigo. Meu Deus, sai caro pra caramba. Gente, vamos começar com a nova geração, que tem bastante gente jovem que assiste comércio exterior. Vamos explicar o que é a sobreestadia de container. Bem sucinto. O que é isso? Vai, Wagner, já se manifestou. Da containerização, vamos lá. A gente tem o desenvolvimento do container, né? Em 1956, com Malcolm McLean. Tá, vamos com uma coisa mais não, o que é sobreestadia de container? Não vou voltar nessa questão. Não, rapidinho. E a gente, por exemplo, na nossa legislação, a gente tem um Código Comercial de 1850, então que é 100 anos antes do container ser utilizado pela primeira vez, né, que ainda está em vigor, a parte do Código Comercial Marítimo. Então, no Brasil, a gente não tem uma legislação que fala sobre sobreestadia, lei, né? Ela fala de sobreestadia de navio. De navio, né? Isso, sim, que tem as duas. Que vem do contrato de afretamento por viagem. Beleza. Né? Então, aí foi fazendo algumas analogias com essa sobreestadia de que o container era porão móvel do navio, embora ele não seja, né? Ele é um acessório do veículo transportador, e aí surge a sobreestadia, a demurge de container. Né? Que no Brasil, o entendimento jurisprudencial pacífico é que ela é uma indenização pré-fixada, né? Pela indisponibilidade de uso do container pelo armador. Então, o armador ele vai estipular lá o free time. O tempo livre de uso. Esse tempo livre de uso, esse free time, ele cobra uma diária. Né? Essa diária é a famosa demurge. Perfeito. Ainda que alguns entendam, né, Wagner, que essa natureza jurídica não seja exatamente de uma indenização. Tem discussão sobre isso. Mas de uma cláusula penal, Jonas. Mais que teria doutrinária. limite. Como se o usuário devesse ser punido pela devolução extemporânea. Entende? Isso no direito tem uma consequência muito distinta. Tá? Bom, vamos lá. E isso tem uma consequência muito distinta. Mas, sim, como o Wagner falou, realmente a gente poderia sustentar, sim, que majoritariamente, né? É uma indenização. A prática do comércio exterior é isso, né? Tipo, e a gente chama de demurrage, né? Sim. Se for levar o pé da letra, não seria exatamente a melhor palavra, mas no comércio exterior a gente fala demurrage de container, né? E a gente fala... Convencionou-se, né? Na importação, demurrage. E na exportação a gente... Detention. A Então, demurrage veio do francês, né? Antigo, que era atraso. E a detention seria o delay. exatamente.
Eu gosto de falar que a demurrage a demurrage é a demorrage de devolver o container vazio pro armador. Bom. Horrível isso. Mas eu gosto. Foi assim que eu aprendi a decorar nas provinhas lá da Univag. Que é engraçado que no contrato de afretamento por viagem, né, você tem o laytime, que é o tempo para carga e descarga, né, usar o navio para carga e descarga, que é contratualmente previsto, tem um valor para isso. E se passar desse tempo aí é a demurrage, né? E tem o dispatch. O dispatch é uma bonificação se você termina antes de fazer a carga e descarga. Nunca vi prazo isso. do laytime. Eu sempre coloco isso Mas quando isso eu é faço afretamento de navios. Ah, navio, beleza. Tá afretamento de navios. A gente tenta colocar por analogia quando eu faço a revisão dos termos de devolução de containers, o dispatch, mas também nunca cola. Ah, não cola. Mas vamos lá então. Agora a gente teve então o Acórdão 521 de 2025. E aí eu pergunto, por que foi feito um acórdão referenciando uma resolução? Precisa de um acórdão isso? Agora eu não entendo nada, preciso da ajuda de vocês. Jonas, posso falar? Vamos Claro. lá. Se você... Claro, não sei se você vai ter a paciência de fazer a leitura do acórdão e do relatório, mas a diretoria da ANTAC, quando ela pauta esse processo, no dia 31 de julho, ela já destaca o assunto como um entendimento regulatório. Então, esse acórdão, na realidade, ele tem diversos pontos, diversos bullet points ali, e eu já destaco desde o início, nós estávamos falando aqui, Wagner, a Carol, uns minutos antes, já antecipando uma pergunta que eu sei que você vai fazer, né, Jonas? Ela inova muito pouco. A ANTAC inova muito pouco neste acórdão, porque, na realidade, ela tem algumas intenções com esse acórdão. Primeiro, um alinhamento de entendimentos interno, porque a ANTAC tem diversas gerências regionais, diversas sessões de fiscalização e que, por muitas vezes, tinham entendimentos distintos sobre a interpretação das normas. Era isso que eu ficava pensando. Já tem a resolução, preciso ver se a galera ali para dar mais segurança. Concorda? Tipo... Exato. Então, veja, às vezes, a gerência regional de Florianópolis tinha um entendimento diverso da unidade lá de Curitiba, que tinha um entendimento muito mais distinto do que a gerência lá de Vitória. Então, é como se a ANTAC, fazendo essa analogia aqui com o Poder Judiciário, ela estivesse estabelecendo uma súmula vinculante. Ela vincula a interpretação para essas diversas gerências regionais, unidades de fiscalização. E mais do que isso, eu acho que depois o Wagner e a Carol vão falar sobre a criação do rito de composição sumária, que é uma grande novidade nesse acórdão. Ela estabelece neste rito uma possibilidade para que os regulados e usuários possam negociar e acordar temas que foram deliberados durante este julgamento. Claro que a gente vai agora detalhar aí durante os próximos minutos, né? Esse é um dos objetivos. E depois, Jonas, é que este acórdão se tornará a consolidação desses entendimentos virá para o regramento normativo da ANTAC quando da revisão regulatória que acontece a cada 2 anos. Vai ter mais legislação depois disso, então? Isso. Há uma atualização da Resolução 62. Por isso que nós não temos revogação de resolução, pelo contrário. Wagner. Sim, ela continua vigente, né? É uma interpretação, então, né, de um órgão que é responsável justamente pela fiscalização, que é a superintendência, né? Como a doutora Raquel comentou, faz toda essa análise e pacificação da interpretação, né, que era contraditória em alguns momentos. Né? A gente tem, né, o recurso especial no STJ, o recurso extraordinário é mais ou menos a mesma lógica, quando a interpretação da legislação infraconstitucional ela é distinta, então eles têm que pacificar, eles têm que interpretar e dizer, olha, a legislação ela quer dizer isso, ela tem essa interpretação. Isso vai ajudar que, até eu quando eu estava na importação tinha esse problema, porque dependendo de onde fosse, juridicamente falando, o meu processo de demurge, dependendo o juiz que pegasse, ia considerar uma jurisprudência, uma certa legislação e não tinha segurança alguma nisso. Exatamente. Esse acórdão vai ajudar nisso?
quando essa ajuda vai chegar, a gente não sabe. Né? Tipo, só o acórdão não tem por que dizer assim para o cliente, deu uma melhorada. Deveria, né? Ele deveria. Eu penso que melhorou, né? Eu penso que já é uma luz seguir essa regulamentação, porque é justamente do órgão especialista no assunto. Então, eu penso assim, se a ANTAC precisou fazer essa uniformização óbvio, de entendimentos, o óbvio porque que precisou ser dito. Internamente não havia consenso e, evidentemente, apesar de normatizado, os usuários e os regulados, os transportadores efetivos, os transitários e terminais, enfim, né, instalações portuárias, não respeitavam como deveriam respeitar. Sim. Mas, enfim, eu uso uma lógica aí de novo, né? Vai falar que tu está voltando no tempo. Mas se a gente pega a lei do container, que a primeira, que era de 1975, ela tinha um prazo prescricional ali que era utilizado, que era de 5 anos. Né? E a interpretação depois... Os armadores ligavam para mim e me assustavam falando que era 3. Daí ela foi substituída... Eu lembro disso, tá, armadores? Essa lei ela foi substituída pela 9611 de 98, que é a Lei do Transporte Multimodal. E aí o que o armador fez para dizer, não, a prescrição não é de 5... daí não é de 1 ano, conforme a previsão na 9611, mas é de 5 anos. Porque nós temos o BL, que é de um transporte intermodal. Ele não é multimodal. Só que a lei era específica do container, ela substituiu a lei do container. E aí o STJ pacificou essa interpretação que o armador trouxe, que a prescrição era de 5 anos, porque a lei que era do transporte multimodal não poderia ser aplicada ao transporte intermodal. Entende? Então, mesmo que tenha uma regulação, que é um órgão específico e técnico, né? No Poder Judiciário a gente vai ter muita argumentação também que vai continuar sendo trazida, né, para a defesa, principalmente dos armadores. E tu, Carol, tem uma parte do acórdão que fala assim, só se incide se o uso acima do free time for por interesse, opção, culpa do risco do usuário. Eu achei isso tão diferente. Eu nunca tinha visto uma analisação antes, tipo... Porque eu aprendi até na faculdade, once on demurrage, always on demurrage. Cara, mas esse acórdão não fala isso. Ele fala, não, tem que suspender dependendo do que acontece, né? Justamente nessa possibilidade de suspensão, mesmo que já tenha iniciado a sobreestadia, né? Se o free time já tivesse passado. Isso é um ponto interessante, até uma dúvida que eu tive na leitura, aí já peço para o professor me elucidar, porque vai de encontro a normas internacionais, né? Já consolidadas, né? Que esse princípio conhecido já é aplicado. Então, se teria, para nós, no Brasil, em relação ao comércio exterior, algum prejuízo? Assim... Eu entendo que não, até porque as convenções internacionais de transporte marítimo e as regras internacionais, né, a gente vai falar Rotterdam, Hamburgo, elas não são reconhecidas no ordenamento jurídico brasileiro, então elas não têm força de lei, né? E essa regra ela vem dos usos e costumes no transporte marítimo, né? Então, não tem um dever de aplicação, embora ela venha se utilizando, só que se você tem uma normativa, né, que visa regular esse setor, ela tem que se sobrepor aos usos e costumes, né? Essa é a minha interpretação. Sim. Né? E eu concordo, já antecipando o meu posicionamento, eu concordo, independentemente, e é importante, tá, Jonas? Você convidou aqui 3 advogados. Pois então, o meu medo era que ficasse muito jurídico o nosso podcast. Deixa comigo. Mas mais do que ficar muito... Eu puxo para a prática. Mais do que ficar aqui um debate muito etéreo, muito jurídico, é enviesado. Porque aqui todos nós temos a oportunidade de defender o usuário numa disputa administrativa no âmbito da ANTAC ou judicialmente, mas também atendemos intermediários, agentes de cargas, transitários e, eventualmente, até mesmo um transportador efetivo. Eu não, mas já tive oportunidade de defender e de atuar em nome de terminais portuários. Então, a minha visão aqui, quando você nos chamou, eu falei, não, a minha análise será jurídica. E eu concordo que esse princípio, esse brocard, once in the merge, always in the merge, ela
Não é que ela foi eliminada, mas ela sofre mitigações aqui, a partir dessa interpretação da ANTAC. Não, beleza. Esqueci o que eu ia falar. Mas vocês iam falar? Continue, por favor. Mas daí já puxando e emendando dentro dessa lógica, o que eu tenho visto é muita distorção daí da interpretação dessa parte, né? Porque isso que tu falou, já tinha agora não vou lembrar a resolução de cabeça, que é a da operação portuária. 75? Tem a 75, mas eu digo a 112, que é a que traz a matriz de risco. 112 de 2024. Aqui ela trouxe. Ai, como é bom ter convidados juristas, olha só. Mas eu digo da matriz de risco. Então, na matriz de risco, eles, aqui na por tabelinha. conta da greve dos caminhoneiros, eles já trouxeram vários elementos, né, que foram questionados junto à ANTAC. A greve dos caminhoneiros seria uma força maior? Que o acórdão cita isso, né? Sim, só que daí nessa matriz de risco ela diz quem deve arcar com os custos dessa operação que sofreu o agora problema. Que eu vi aí, me recordei dela. No anexo ela traz ali evento, as causas e a responsabilidade pelo risco. Exatamente. E a gente tem que utilizar esse anexo para fazer a interpretação, para ver do caso fortuito lá o que aconteceu, quem é que vai ser responsável. Duas coisas sobre essa resolução que eu acho que são importantes para esse tema aqui que nos trouxe. Primeiro, esse rol de eventos da 112 não é taxativo, exemplificativo, e mais, houve um debate, porque essa resolução que a gente está falando... Taxativo quer dizer o que nesse caso? Que ele esgota, um rol esgotado, só isso específico. Só essas possibilidades. Isso. E mais do que isso, essa resolução que define riscos e responsabilidades, ela é de março de 2024 e até então parecia ter sido criada apenas para armazenagem adicional. Mas e agora no acórdão, a Flávia Takafashi vem e joga pá de cal. Não, aplica para sobreestadia também, pessoal. E ela disse que na revisão eles vão colocar que vai ser aplicado. E é aí que eu quero chegar. É um ponto extremamente importante. Por quê? Porque daí tu começa a ver muita gente escrevendo artigos, né, e falando, e isso é bom porque está disseminando, mas muitas vezes com algumas impropriedades, né? E essa questão, aí o pessoal fala, teve greve da Receita, então se teve greve da Receita eu não vou precisar pagar a demurge, porque vai aplicar a interpretação do acórdão? Não. Por quê? Porque isso é um risco do importador, e a matriz de risco ela está falando sobre isso, né? Então, tem muita coisa sendo divulgada, né, que não corresponde a uma interpretação mais... Teve muita gente no LinkedIn falando que agora os problemas do importador se salvaram. Putz, velho, não agora cai nessa. Sim. Isso traz aí engajamento, o pessoal começa a importar sem pessoa ter quer os devidos acreditar cuidados. E o pior, sabe o que é, Jonas? Para nós que somos advogados, você explicar para o teu cliente, calma, esse processo muito específico de um único importador, ele sequer foi analisado pelo STJ. Vai embarcar, free time 7 dias, dane, você não vou pagar mesmo. Julgamento de uma situação muito peculiar, muito específica. E aí as pessoas divulgavam, engajando. STJ definiu. Mentira! Sequer apreciou. Ele não conheceu o recurso, vou falar no juridiquês aqui. Apreciar é analisar, né? Não analisou. Nem conheceu o recurso do agente de cargas naquela ocasião que cobrava demurge. E aí, para você limpar, porque quando espalha, Jonas, espalha... E aí eu não vou usar uma expressão aqui que você vai censurar, mas assim, plumas ao vento, é difícil recuperá-las depois. Fezes ao ventilador, né? Fezes ao ventilador, sim. É por aí. Mas o que eu tinha esquecido, que eu lembrei agora, é o seguinte, cara, comércio exterior tem muito pé no direito. Então, cara, a galera que tá aqui acompanhando a gente vai ter que fazer um esforço para conversar com a gente, que, sim, o assunto às vezes fica maçante, mas, cara, isso aqui é muito importante. Total. Quem nunca viu que uma demurge de 50 mil reais, cara? Tem coisa de milhões de reais. 50 mil? Não, eu tô falando quando tá de boa, né? Não, mas por milhões de reais, gente, é normal. Pergunta para um agente de carga. E outra, né, que para quem não é do comércio exterior ainda, tá aprendendo, se o importador não pagar, sobra para agente de carga. E tem caso o agente de carga que fica mais apertado ali. Tem caso que é muita sacanagem com a agente de carga. Tipo, tem minhas críticas às vezes com certos agentes de carga, mas, cara, é muito complicado para eles, é muito risco. E o meu receio é que vai aumentar mais ainda. Essa problemática para o agente de carga. Para o agente de carga, sim. Meu receio. Sério? Porque ano passado foi um ano bem caótico, né?
por conta... Só no passado, antes foi tudo de boa, né? Não, eu digo no transporte marítimo ali, porque tem alguns estudos, inclusive... Desculpa, é que a minha maturidade nesse momento pega. Mas tranquilo, mas que falam que o armador ele teve, na crise de 2014... O frete chegou a $50 da China para o Brasil. Né? O pessoal estava falando que ia entrar nos containers para conhecer a Europa e tal. Isso. Exatamente. E na pandemia... Eu lembro, acho que eu fechei um de $25 saindo de Hamburgo na época, uma importação. Exato. Nossa, estava muito barato. E no começo da pandemia tinha esse receio de que isso ia se repetir. E o que aconteceu? O frete disparou. E por que o frete disparou? Lei da oferta e da procura. Porque eles tiraram navios, encostaram navios... Né? E aí começou, porque está faltando container, porque tem interrupção nas cadeias de suprimentos da Container Ship Industry. Então, e aí o que eu quero dizer com isso? Que realmente o armador ele levou por um lado, talvez de abusividade, né? Há indícios muito fortes nesse sentido. Eu vou ficar quieto. Enfim, que é o que a ANTAC está tentando regular, só que nesse contexto que eu estava falando do final do ano passado, do meio do ano passado para frente, com várias demoras, então tinha transit time demorando 120 dias, não chegava nunca a carga, né? E depois isso acarretou problemas daí com os depots, que depois a gente vai chegar, vai falar também sobre isso, mas acarretou os problemas com os long standings, porque daí era rolagem de carga em cima de rolagem de carga. E aí indústrias que muitas vezes não se manifestavam ou que o pessoal ia aceitando, né? Porque os grandes não sofriam com isso, os grandes começaram a sofrer. Quem negocia direto com o armador tem poder barganha. Mas mesmo eles nesse cenário foram para cima da ANTAC. Sem dúvida. Então foi um movimento que não tinha acontecido antes no Brasil, com força, entende? O Wagner conhece muito de história, um grande estudioso do fenômeno da containerização. Muito. E aí, assim, eu não lembro de eventos tão distantes, mas eu diria que os mais recentes, a ANTAC fala aqui nesse acórdão 521, ela traz uma série de... Esse estudo que motivou, enfim, que o relatório do acórdão, ele reproduz o estudo de cada gerência regional, e aí, especificamente sobre a gerência aqui de Santa Catarina, eles falam que, na verdade, nós já estávamos vivendo uma situação de saturação dos nossos portos. E aí eles trazem um evento que já é muito mais antigo, que eu acho, inclusive, que está superado, que é o tema da Guerra dos Portos. O evento lá de outubro, novembro de 2023, o fechamento da Barra, que denunciou um gargalo muito grande, porque nossa Barra fechou aqui em Itajaí 3 dias, 4 dias. A gente teve que realocar essas cargas para outros lugares, outras instalações portuárias que simplesmente não tinham a menor condição operacional, sistêmica, de pessoas, infraestrutura nenhuma para recepcionar aquelas unidades. Só que aí começa um efeito dominó, um problema que até então parecia... Uma bola de neve, né? Estava oculto, era a ponta do iceberg. Então, eu, pessoalmente... Como advogada, 2 anos atrás, eu acho que nunca tinha discutido absolutamente nada, Wagner, sobre detention. E aí a gente percebe lá dentro dos nossos escritórios, talvez você mais, mas nós menos, né, Carol? Exportadores batendo a nossa porta. Olha só, que piada é essa? Armazenagem adicional, detention, mapa. E aí, assim, aí tem as externalidades. Isso. Mapa em greve, Receita Federal em greve. É o combo, né? Caos. Eu até brinco que se tem demurrage, tem armazenagem. Elas estão sempre... não vem sozinho, né? Elas estão sempre juntas. Melhores amigas. Então, a gente tem vários problemas aqui em Santa Catarina e, enfim, né? Agora a ANTAC reafirma, né, como a gente estava falando, algumas posições e aí tem várias delas que eu acho que pode falar mais. Não, eu ia falar que é legal, né, que olhando o relatório ali, né, que estava mostrando, são os dados estatísticos que vão reforçar isso. Então começa porque sempre existiu muito medo de retaliação. Só que ali chegou um ponto que o exportador, ele já não tinha mais o que ele ser retalhado, porque ele já estava num nível de que se continuasse assim ele ia quebrar. Então ele foi tão pressionado que não tinha nada a perder. Exatamente. Né? Olha só, a ANTAC diz assim no início aqui do acórdão 521.
de 23 para 24, houve um aumento de 81% das denúncias. Aqui na gerência regional de Florianópolis, 99%. Eram 40 Só que por esse mês fenômeno, denúncias. Jonas, com certeza você teve em alguma palestra nesses últimos eventos. Eu estive em vários em que a própria ANTAC Pediu, né? estimula os usuários a usar os instrumentos de mediação, de arbitragem e das denúncias mesmo. próprias Iniciar uma fiscalização, provocar uma fiscalização extraordinária, porque é por meio da fiscalização que o setor de regulação consegue entender o movimento, as tendências de mercado. Não é? Eu tive recentemente aqui, o episódio 151, que foi gravado lá no Meeting Comex. Tava, inclusive, o Lucas Sampaio, da ANTAC, presente, e ele fala nesse episódio, eu recomendo ouvir. Acho que o Gentil estava nesse. O Gentil também estava nesse, a Carol Botelho também, que ele fala, cara, denuncie na ANTAC, porque realmente era uma coisa que a gente não fazia. Eu nunca fiz quando eu trabalhei na indústria, eu não fazia. A gente tentava batalhar por conta própria, mas, cara, a gente é pequeno. Tipo, E aí, 50 container mês, cara, tu não é grande para isso. E aí, quando teve esse aumento absurdo no estoque de processos, eles param. Opa, deixa eu entender o que está acontecendo. Eu preciso, ANTAC, capacitar profissionais para analisar estas denúncias, porque elas não é apenas um estudo econômico, gente. Não é porque a ANTAC tem essa pegada dos estudos econômicos, mas aqui há muitas consequências jurídicas. Então, assim, capacitar esses profissionais, oportunizar um alinhamento de entendimentos internamente e externamente para os regulados. Um aspecto muito, muito interessante, né, Wagner? Propiciar às partes uma composição sem que haja aplicação de penalidades, porque as penalidades, deixar os meus amigos aqui falarem, previstas nessa resolução que regula transporte marítimo, são muito pesadas. Jonas. Conta aí para eles como é que funciona o range dessas multas aí. É muito pesado. Eu diria assim que talvez para o armador... Não. É verdade. Né? Mas tu pega um agente de carga, lógico. Sim. ele quebra, dependendo do... Se ele não é R$100 mil, então... Ele já tem que ter processo, crédito para dar prazo para o cliente. Se a demurrage quebra o importador, o usuário, as sanções quebram o agente. Eu falo assim, o cara no Brasil, para ele ser trading, começar importador, agente de carga, ele tem uma escolha muito certa na vida dele. Não, ele tem dinheiro, ele é louco. Ele é um atravessador. Dinheiro é louco. E assim, não é crítica, tá? Sempre do conflito entre cliente... Tem que ter coragem. E Receita Federal, ou cliente e ANTAC, e armador, né? E isso... Só que no Brasil a gente tem esse histórico que não tem como negar, entendeu? E aí o que eu falo, por exemplo, da própria ANTAC. A ANTAC começa em 2001, e eu sempre falo isso. Então, esse ANTAC é de 2001? De 2001. É muito recente. No Brasil, o movimento que a gente tem de containerização... Lei 10233. 10233 de 2001. Isso eu não sabia que a ANTAC era tão nova. Mas todas as agências reguladoras. No Brasil, elas partem... Um governo liberal, isso. É que eu estava no colégio ainda, nem estava ligado. Mas quando eu falo do comércio exterior, e aí o pessoal fica... O comércio exterior no Brasil, ele começa a movimentar no século XXI. Forte. A containerização, e aí quando eu falo sistema, o Porto de Itajaí, ele movimentou em 2001, chegava na importação 90% container vazio na importação. Sério? Sério, por conta do imbalance. A maioria era reefer voltando do Oriente Médio, da Europa, que não tinha NOR nessa época. E é isso que torna interessante para o armador investir no Brasil, entendeu? Na operação portuária. Porque ele tinha um custo altíssimo no imbalance, no desequilíbrio entre cheios e vazios. Só que depois ele começa a perceber que isso, para ele, é altamente rentável. Por quê? Porque a importação começa a crescer. O fator China começa a chegar no Brasil a partir de 2003 forte. Né? Com o TTD de CMS, Santa Catarina virou uma mina de dinheiro. É isso aí. Entende? Então, por que a gente tem hoje 18% da movimentação de carga containerizada do Brasil? Né? E Santos 36%. Nessa época, a gente não correspondia nem a 1/10 de Santos. Hoje a gente é metade de Santos. Isso é muita coisa, é muito dinheiro, é muita operação envolvida. Né? Então, só que tudo isso pesa na própria ANTAC. Como é que ela se desenvolveu? Então, muita coisa que às vezes eu já falava, escrevia lá em 2012, 2014, agora que eles começam a colocar no papel.
Exatamente. A entender, sabe? Por quê? Porque existe toda uma curva de aprendizado. Isso, né? um amadurecimento da agência. Eu concordo. Agora faz sentido. Por isso que a gente sente que, sei lá, parece que a ANTAC está correndo contra o tempo, assim, o tempo inteiro, né? Tipo, ela está atrasada nos assuntos, né? Cara, e não é crítica a ninguém da ANTAC, tá? Mas Não, eu tenho que falar isso porque às vezes a Tem pessoa, um às vezes, material acha que foi divulgado recentemente, um compêndio de mas fiscalização de tá contêineres. acontecendo. Muito bom, 32 páginas. Eu recomendo mesmo para quem não Manda é o link depois que eu coloco na descrição. Divulga, que é um estudo muito interessante da gerência de fiscalização aqui, foi auxiliada pela unidade aqui de Florianópolis, e ali você percebe realmente um desejo da agência de assumir as prerrogativas que ela tem. E aqui a gente tem na nossa cidade o Wagner, um estudioso há longos anos, professor Oswaldo Agripino, não é? E que, desde lá da Resolução 17, muito antes disso, batalhando. Você lembra daquela época em que despachante aduaneiro assinava termo de devolução e tinha que pagar a demurragem de forma solidária? Nossa, cara, que até hoje eu tenho um processo. E aí, assim, vários nós tínhamos. Sabe, são conquistas. E a agência foi percebendo, tem vários exemplos. E eu vou te dizer, Wagner, eu acho que a agência foi rápida nesse tema da ausência de janela, que eu acho que é o que vai... Daqui a pouco a gente vai falar. Sim. Tá? Quando ela vem nesse acórdão dizendo assim, olha só, daqui a pouco eu vou normatizar e o meu entendimento é esse, porque era uma deficiência regulatória, ela foi rápida. Mas talvez por conta dessa curva de aprendizado, dessa maturidade que ela começa a atingir, de entender o sistema. Porque é uma assimetria de informação muito grande. Muito grande. Então, quando o pessoal começa a reclamar, o pessoal começa essa palavra bonita para bagunça, assimetria de informação. Assimetria regulatória. Governança, né? Gostei, vou falar isso também. Assimetria de interesses, de informação. Cara, muito bonito, gostei disso. Viu? Uhum. E aí a gente tem essa maturidade, esse entendimento, tem esse movimento do pessoal começar a reclamar, né, e levar, e digamos que chegou num momento que eu sou obrigado a fazer isso, né? Não adianta mais eu querer ter uma reserva de mercado, porque se para mim está tudo bem e o pequeno não sofre, né? Eu continuo exportando. Mas... Então, todo mundo concorda aqui que denunciar na ANTAC que está tendo de abusos e problemas é o certo. A gente tem que fazer isso mesmo. Todo importador, exportador tem. Mas é o caminho, né? Na verdade é o caminho que a gente vai seguindo, pelo menos vai fazendo etapas. Mas eu tenho certeza que o Wagner vai falar, e a ANTAC já fala, minha função não é penalizar, em que pese os processos de fiscalização extraordinária, que é o que é a natureza do procedimento que encaminha uma denúncia, ela não tem apenas uma função sancionadora, embora a norma preveja, por meio, obviamente, de observância da lei, a prerrogativa de punir, mas a ANTAC não serve para isso. A existência dela é para regular, tornar o mercado regulado mais conforme, mais transparente, mais previsível, enfim, que tenha continuidade, todos aqueles princípios, né, que a ANTAC prevê. Então, a existência da ANTAC não é apenas para punir regulados. E esse rito de composição sumária que foi criado corrobora esse papel, não é? Eu pergunto porque, trazendo um exemplo mais da realidade das pessoas, se você está tendo problema com o banco, e tu tentou esgotar todos os teus argumentos com o banco, e você fazer uma reclamação no Banco Central, pensa num banco preocupado. Os caras vão vir atrás de você para resolver imediatamente. Bom exemplo. É um bom exemplo. Eu já passei por isso quando um certo banco no Brasil, aqui, no Brasil, não do Brasil, foi vendido. E aí foi vendido para um outro banco aqui no Brasil, e foi um caos a troca da conta bancária, aí eu tive que acionar o Banco Central. Resolveram no mesmo dia, cara. Né? Mas então eu entendo que com a ANTAC não vai ser essa coisa maravilhosa ainda, né? Mas é válido. Né? Mas está caminhando, né? Eu observei quando eu iniciei na minha prática. Quando eu comecei a trabalhar, que eu ainda sou recente no meio, só faz quase 5 anos que eu estou no Marítimo. Porra, só 5? Eu vim do tributário, eu tive que fazer essa transição de carreira. Quando eu iniciei, né, muita cobrança de demurrage, eu olhava assim, mas... Como assim não tem uma normativa que vai ser aplicada de fato? Como assim, né? O usuário, o importador, ele fica tão fragilizado, né, perante o armador, a gente carga a cobrança de demurrage. Chegava a cobrança de demurrage, ela já era uma sentença condenatória, assim. Então, eu fui vendo essa evolução com os acontecimentos ali que a gente teve de Imbituba, teve realmente essa mudança, ainda que... Né, bem singela, né?
Eu falo como importador assim que levar uma multa da Receita Federal por classificação incorreta e execução da mercadoria não me assusta tanto quanto um problema de demurrage. Porque você não tem limite de custo, né? Cara, esse é o meu maior risco. Pelo menos ele é previsível, né? Tu sabe até quanto vai chegar. No gerenciamento de risco, assim, a minha maior preocupação numa importação é a demurge. Se for uma importação FCL, cara, isso aí é meu maior medo. Se pega um NOR ainda. Nossa senhora, aí não. Um presentinho. NOR é foda. Acha que tá pagando menos. Sim. Frete, chega o... Eu quero trazer aqui o item 5.1.3 aqui do acórdão, que ele fala o seguinte: a contagem da sobreestadia fica suspensa, mesmo que já iniciada, a partir da data em que o usuário comprovar a primeira tentativa frustrada de entrega ou devolução do container, permanecendo suspensa até que o transportador disponibilize condição efetiva para o seu recebimento. Vamos fazer de contas que isso aqui já funcione. Qual que é a trabalheira para o importador juntar informação na prática para ele conseguir provar que ele tentou e foi frustrado? Vocês conseguem... Não, eu estou trazendo pergunta difícil aqui. A gente sempre recomenda, né, que ele utilize foto, vídeo, e-mails, WhatsApp, tudo que ele conseguir documentar. Tudo que ele puder. Que realmente... Aí tem vários problemas, porque se desencadeia um problema logístico, porque tu tem o transportador rodoviário que está lá, né, do vazio, entregando vazio. Então ele vai ter diária a diária do caminhoneiro, do caminhão. Aí isso traz um caos para aquela empresa de transporte rodoviário, porque ele vai fazer o quê? Vai tirar o container de cima e vai jogar na calçada e vai seguir adiante. Já aconteceu isso? Comigo não aconteceu. Não sei, acontece, né? Não duvido. Já aconteceu contigo? Comenta aí, por favor. Mas dá vontade, né? Porque imagina, o cara tá com o caminhão parado, o caminhoneiro pagando diária ainda. Vontade de jogar pelo muro. E aí vai entrar numa confusão com o importador, porque o importador vai dizer, mas não é culpa minha, é culpa do depot, que no final das contas a ANTAC está dizendo agora e entendeu isso. E aí é onde eu falo que não porque daí a ANTAC diz, embora isso, a responsabilidade pela demurge seja do armador, porque é ele que contrata o depot, né? Eu entendo, por exemplo, que a ANTAC tinha que regular o depot. Exatamente. Sabe? Porque isso é sistema de containerização. O sistema não roda e não existe sem o depot. Sim. E aí, só que como a gente tem uma containerização tardia, os nossos estudos são de um sistema que era de longo curso, utilizando navios de carga geral, principalmente por causa da commodity, a gente tem muito problema com a containerização. Né? E aí não tem nenhum órgão especializado. E aí entra naquele encaixe do intermodal que eu falei e multimodal. Porque daí qualquer palavrinha vai fazer a diferença, se tu for levar ao pé da letra. Porque a gente não entende o sistema, como ele funciona e como ele se encaixa no Brasil. E aí a gente quer comparar com os Estados Unidos, que foi onde se desenvolveu a containerização, na Europa, a China, que domina a containerização, fabricação de navios e containers, como a gente falou. Né? E aí é onde alguns professores vêm com estatísticas e dados que não encaixam no Brasil. Por quê? Porque a nossa realidade de comércio exterior é distinta, nossa economia é distinta, nossa legislação... Sabe o que eu fiquei pensando desse... Isso aqui seria um item do acórdão, né? Acho que é um item, né? Eu fiquei pensando assim, que aí o cara vai tentar, o importador vai tentar devolver, aí ele não vai conseguir, ele vai juntar informações aqui, tentei, tá? Aí, sei lá, ele vai dar um chat de espera no container, vai deixar no pátio dele e aí vai ficar esperando o armador vir atrás dele. Cara, já imaginou que loucura se começar a acontecer isso? É bem a cara do Brasil fazer uma dessa. Mas você sabe que a ANTAC, esse tópico específico do acórdão, ele foi importante porque existia um dissenso entre as gerências, tá? Porque, vou dar um exemplo aqui, vivenciado... Eu estou amando essas palavras, um dissenso. Eu vou falar isso A gente está tendo um dissenso aqui. É o contrário de consenso. Então, gostei. A gente teve uma situação lá no escritório, o importador devolveu com um dia de atraso. Tá? Então, naquela regra do once in the merge, always in the merge, ele teria que pagar porque ele só conseguiu devolver 40 dias depois. E aí nós provamos, ele tentou 1, 2, 3, 5, ele foi tentando reiteradamente. Mas quando discutíamos esse tema na ANTAC, a ANTAC não estava muito certa desse entendimento, porque a unidade... Veja, não era nem a gerência regional... o dissenso não era nem entre gerências, mas entre servidores da ANTAC. Tá? Então, um tinha um entendimento, aí um avocou o processo e falou, não é esse o entendimento. Se o usuário, o importador, ele tentou devolver a unidade vazia no depot,
E ele tem provas disso, porque a gente está falando, evidentemente, de provas aqui. Né? Não adianta alegar e não provar, claro. Deve suspender até o momento em que ele consiga devolver. E o interessante é que já existem algumas decisões isoladas, inclusive em Santos, pasme, que reconhece esse direito do transportador. Sabe, Jonas? Então, esse item aí em que pese as pessoas estejam dizendo que os armadores, principalmente, disseram assim, esse acordo não vai quase nada, eu já sabia, para mim está tudo certo. Não é exatamente uma verdade, porque há vários temas aí, que a gente acho que vai ter oportunidade de falar depois, que não estavam muito certos, e esse é um deles. A ANTAQ, internamente, não estava muito definida, certa, o uniforme, e agora está aprovado. Tentou um dia só e conseguiu devolver no 50º. Se você prova, desde que prove que tentou, e realmente que tentou e que a unidade estava disponível, o transporte rodoviário, o caminhoneiro, enfim, o motorista estava lá, tentei, fez print, sei lá. E provas organizadas, né? Pois é. Por favor. Isso. Vai ter que provas listar organizadas, ordem cronológica, não aquele... Não adianta mandar aquele monte de e-mail bagunçado pro armador. Tô aqui na frente da manhã. Não adianta. Isso é até um apelo para quem faz, né, essa prevenção da questão de demurra, de fazer esse planejamento, o compliance marítimo e portuário e organização, por favor. Facilita muito o nosso trabalho. Com certeza. E tem um aqui que eu achei engraçado de estar aqui, porque eu achava que não havia, sei lá, como é que foi a palavra bonita que você usou agora para falar? Assimetria. Assimetria no entendimento. É que é o 5.1.6. A retenção de carga é ilegal, podendo ocorrer apenas quando houver débitos referentes a frete ou avaria grossa. Pô, é sério que teve que colocar isso, que não havia um entendimento certo ainda? Tá na nossa faz uns 60 legislação, anos, né? Desde o Decreto-Lei 116 de 67. Pois é, tipo, foi que eu aprendi na faculdade e eu sempre usei isso para falar com o dois armador e motivos. alguns agentes de carga, não todos. Amigo, libera esse negócio aí que eu não tenho nada que ver se eu tô devendo uma outra demurge. Porque acontecia isso, né? O armador segurar, não vou liberar aí o teu ciscarga. Porque tu tá... mas acontece muito. Nossa senhora. Não, eu sei contar que tem um certo amador bacana da França, né? Imagina qual que é. Que ficava querendo pagar a demoji para aceitar o vazio. Cara. Sim, Esse outra. são vários especialistas em criar novas taxas, né? Não, olha... Ele tem me taxa de sobe prioridade agora. Rolou a carga 2 vezes, 3. Se tu pagar mais uma taxa de prioridade, aí ele embarca pra ti. É tipo a fila do Beto Carreiro e da Disney, assim, tu paga pra tu entrar antes, assim. Eu Fast Pass? Mais ou menos isso. Agora, esse item aí que você falou, 5.1.6 de retenção de carga ilegal, ele é legal se você fazer a leitura conjugada com o 5.1.7, que fala assim, esse é um ponto interessante. Deixa eu ler aqui para o pessoal, então. 5.1.7. A recusa de novos embarques em razão de inadimplência, consoante preconizado no artigo 10, inciso 5 da Resolução ANTAQ 62/2021, não é aplicável a contratos em que já tenha... ocorrido o início efetivo da prestação de serviço. Tá. Então, se já embarcou, não pode fazer isso. Isso, exatamente. E aí tem um ponto muito interessante, que a ANTAQ... Não sei se isso é oficial, mas nos eventos a gente escuta muito. Não adianta você, importador ou exportador, que recebeu uma fatura de detention de demurra de 5, 6 meses, não abriu dispute, ficou lá esperando, decidindo o que ia fazer, e daqui a pouco o armador ou o próprio intermediário, o agente de cargas, diz assim, olha só, o armador está querendo bloquear a tua carga lá no destino. Ele está querendo. E aí, veja, o importador ele tinha que rapidamente, aqueles que conhecem, né, os instrumentos da ANTAQ, eles rapidamente apresentavam uma medida cautelar na ANTAQ para evitar este bloqueio ilegal, já que o serviço havia sido iniciado. E a ANTAQ dizia o seguinte, olha só, não tenho requisitos aqui suficientes para a concessão de uma medida cautelar porque você não tem urgência, você já está devendo há um tempão. Tá? E aí, era até pouco tempo atrás assim que a ANTAQ decidia. Só que aqui, com o acórdão, ela diz o seguinte, então vamos estabelecer uma ordem. Se o serviço já começou, ele tem que concluir, a retenção é ilegal, ok? Agora, para os próximos, ele pode recusar o serviço, sim, ainda que você entenda que a dívida é indevida, porque você
não procurou a ANTAC ou o judiciário para discuti-la. Então, lembra daquela história, né, Wagner, que o direito não socorre quem dorme? É a pura verdade. Não é? Embora ela está socorrendo nesse caso em específico, né? Daquela operação que está rodando. Exato. Tipo assim, um importador que tem um volume menor, sei lá, embarca um container a cada 2 meses e tal. Aí tem aquele problema, empurrou com a barriga e foi querer embarcar o próximo, aí, cara, aí o armador está no direito de não aceitar porque tem um débito em aberto, né? Seja ele justo ou não, tem que conversar, né? Lembrando da natureza, do tipo de débito que ele pode aplicar essa regra aqui. E aí tem aquela discussão se o débito é ou não consolidado, o que a ANTAC entende como débito consolidado, basta protocolar a denúncia para configurar débito não consolidado, são várias nuances aí, né? O leque. É isso aí. E é pouco armador atendendo no Brasil, né? Então tu ficar de mal com devendo ali, cara, que isso é uma coisa que eu acho engraçada, assim, tem importador que fala assim, não, com esse armador aí eu não quero embarcar. Tá sobrando opção mesmo no Brasil para tu ficar escolhendo. Cara, não dá, cara. Essa é a realidade do Brasil. Tu tem que estar de bem com todos eles o máximo possível, porque tu precisa de opção para embarcar. Agora, assim, a gente precisa falar um pouco mais da figura do intermediário, né, gente? Assim, vamos lá. Por favor, me ajudem na pauta. Sem enviesamento, a gente fala muito do usuário, porque de fato é o mais prejudicado. O intermediário é o agente de carga, é isso? É o agente de cargas, Daí você ele vê lá, tem isso, o transitário. Tá. Ele vai ter várias funções, né? A ANTAC acaba separando ali, porque a gente fala de agente de carga, mas o agente de carga ele é desconsolidador, ele é consolidador, ele pode ser só transitário, né? Quando ele está aproximando as partes e não consta em nenhum documento do transporte marítimo, né? Mas ele fica espremido nessa relação. Exato. Total. A dívida do importador e o armador cobrando. E esse é o meu receio com esses movimentos, né? Por quê? Porque tem aquilo que tu falou ali. Muita gente vai usar também de forma abusiva, como estava tendo um lado, e agora ele está protegido aqui. E a gente, lá no escritório, a gente já tem vários casos assim, sabe? De o cara vem, não, porque agora eu tenho isso, eu vou te pagar tanto, se tu quiser tanto, e o cara tá com a dívida com o armador lá. Ou já pior, já pagou. Muitas vezes já pagou. E isso acontece aos montes, sabe? Então, o meu receio é esse. E geralmente isso vai acontecendo até estabilizar e ter uma teoria do pêndulo, né? Ou da régua, até ela estabilizar, né? E ficar num ponto mais justo, vai pendendo para um lado ou para o outro. E infelizmente melhora alguma coisa, né? Mas para quem é intermediário, eu tenho uma visão um pouco mais otimista, sabia? Porque eu tenho visto alguns agentes de cargas se encorajando a não denunciar, mas a usar outros instrumentos da ANTAC para levar um armador menor ou de menor relevância ou de menor relação contratual para uma mediação. Em que sentido? Olha só, armador, eu te paguei, tentei cobrar, tomei uma penalidade aqui na ANTAC, tentei levar para o judiciário, fui condenado, quer dizer, a minha ação foi improcedente, ainda fui condenado a pagar honorários para este importador ou exportador. Assim, eu preciso resolver isso contigo. E não é que eu quero te denunciar, não, porque eu preciso de você amanhã, né? Eu dependo de você, mas vamos tentar chegar num consenso. Eu acho que esse ponto é positivo porque realmente o agente de cargas não tinha... Não estou nem falando daqueles que colocavam que não comprovavam que havia de fato uma cobrança por parte do transportador efetivo, né? Ou que colocava um acréscimo muito grande nas tarifas, nas faturas. Nem estou falando desse perfil de intermediário, mas daquele que efetivamente assim, você teve citou um prejuízo, né? Que teve um prejuízo, que pagou, ele precisou pagar, e aí simplesmente ele quer apenas ser ressarcido, porque daí a gente, usando as regras assim, não é mais de ANTAC, assim, do direito civil, tá? Regras de responsabilidade civil, Jonas, assim, quem causou o dano? Onde houve o ilícito? Tem nexo causal? Você precisa me indenizar. Eu não fui tomador desse serviço de transporte, em que pese sejam relações diferentes, armador e agente de cargas, e o agente e o usuário.
você precisa me ressarcir. E tudo bem, não quer me ressarcir, usuário? Então agora eu realmente não tenho mais jeito. Eu preciso bater na porta do transportador. Preciso bater na porta. Então, eu penso... Não, é porque assim, eu concordo, mas aquilo que tu ressaltou, é uma operação menor, é um armador talvez que não tenha tanta relevância, porque comercialmente, se ele tiver dependência, ele não vai fazer isso. Muitas vezes lógico, ele vai fazer uma avaliação comercial, não é? Porque imagina, se ele perde só num free time que ele tem uma negociação diferenciada e o armador tira essa negociação, ele já tem um prejuízo que se estende abertamente. Mas por isso que quando eu falo bater na porta, quando eu falo em bater na porta, eu nem me refiro a levá-lo para o judiciário. É usar um instrumento de mediação. Porque não é para puxar um conflito, é o diálogo. O instrumento da mediação na ANTAC é o seguinte, se as partes não chegam num consenso, num acordo, a ANTAC extingue aquele procedimento e ficam elas por elas. Sim. Nesse aspecto é interessante. Isso é muito interessante. Abre uma porta. Abre uma porta para uma conversa. E quem é o intermediador? A própria agência reguladora. Ela não aplica a penalidade. Isso é bem importante destacar. Eu acho que... E você sabe que eu não vi, pelo menos não tenho notícias, eu tenho acompanhado os processos aí, porque são públicos da ANTAC, não vi nenhum agente de cargas utilizando esse instrumento em face do armador. Mas por que não usa? Não tem consequência negativa e nem abriria portas para retaliação. Mas olha só, você está me cobrando. Você está sendo muito pessimista, Wagner. Enfim, são talvez realidades que eu enfrento também. A experiência dele já mostrou. Já tem alguns casos. Porque cada escritório está com umas tretas diferentes para resolver, né? É muita treta. São bastante, né? Mas, de qualquer forma, é uma evolução, é uma possibilidade, né? Se tentava estimular muito o uso de câmaras de arbitragem, de mediação. Tem mercado se especializar em direito marítimo, então, né? Tem mercado, né? Tem. Eu sou contra... Tô rindo nervoso. Eu sou contra as nomenclaturas, as caixas ainda que a gente utiliza no Brasil, né? Tem no mundo, enfim, mas... o direito marítimo, eu fui estudar logística fora do direito, né? Porque eu entendo que a containerização ela interferiu em todas as áreas do direito e a gente tem um direito uno, né? E aí a gente coloca essas caixas e às vezes o cara do direito marítimo ele puxa para um lado, mas o container interfere diretamente no aduaneiro, no portuário. Esse tema é transversal, sem dúvida. Total. E aí entra de novo naquele problema que eu volto lá, que é de não se conhecer, não se entender como ele funciona, o sistema como um todo. E Jonas, fala sério que a nossa região aqui, o Wagner foi meu professor, não vou dizer nem quantos anos faz isso, e a nossa região tem universidades excelentes, tem profissionais excelentes. Sim. É um berço e um exemplo para o resto do país em termos de educação em logística e comércio exterior. Não é? O conhecimento está aí, disponível. Não é? Até porque, nossa, se for ver a quantidade de empresas e comércio que tem aqui só no sul do Brasil, é uma loucura, né? É um polo. Por metro quadrado, se for ver, é muita empresa comparado com Santos e São Paulo, né? É uma região muito propícia, né? Eu tive a sorte de vir para cá e ter essa possibilidade, né? Tanto pelo programa do Jonas, tanto pela Comissão de Direito Marítimo, a própria Univale. Então, é um polo. A gente tem aqui realmente decisões. Aqui em Santos, né? Sim. Santos, tem até a questão agora que eles criaram o Tribunal Especializado. Aonde que criaram esse tribunal? Não, tem uma vara especializada. A vara 4.0. Isso. Que legal. Que a gente pleiteia desde 2011 aqui. Agora tem outras discussões. E essas decisões que eu vejo que teve uma certa evolução, decisões mais favoráveis, assim, mais sopesadas, né? O doutor Frederico, o doutor Gustavo. Então, eles um pessoal que realmente entende do direito marítimo, da questão logística, porque é uma matéria muito especializada. Então, ter essa visão e tomar as decisões e saber essas relações, realmente precisa dessas varas, enfim. Entendi. E como é que fica a parte do que a gente tem em contrato e o que a gente tem de regulatório? O que você tem a dizer sobre isso? Tipo, vindo esse novo acordo, vai fazer diferença? As caretas que o Wagner faz são maravilhosas. Assim, não, cara. Às vezes eu achava que eu era pessimista. O Wagner tá de parabéns. Não.
tenho que até melhorar meu gestual, às vezes eu me entrego muito. Assim, eu penso que a gente tem realmente uma evolução muito significativa, que a gente já falou, por conta desse estágio de maturidade, né, da agência reguladora. Só que o contratual ele deve atender querendo ou não, é uma norma. Participação observando. Ela faz lei entre as partes. É um nome bonito do direito, mas que todo mundo conhece, Jonas. Qualquer advogado, assim, o contrato faz lei entre as partes. Isso. Lei entre as partes. Isso. Com mitigações, a observância da norma, da lei. Aí entra a discussão, que eu falei que provavelmente vai ser trazida no momento, em casos onde se chegar a discussões que tenham uma questão econômica muito significativa, que vai se discutir isso, tá? Mas e essa normativa, ela regulatória, ela tem base legal? Ela é inconstitucional? E aí, como é que fica, né? É uma discussão que cedo ou tarde vai ser trazida, né? Já se fala, né? Em congressos, já existe essa discussão. Mas indo um pouco mais para os finalmente, vocês ficaram otimistas ou pessimistas com esse acórdão para o que vocês esperam para o futuro? Eu fiquei otimista. Eu fiquei muito otimista. Eu gostei muito. Inclusive, a questão de aplicabilidade, a gente já está utilizando. Nos termos que eu faço a revisão, já estou colocando. Eu já colocava, né, várias coisas, porque ele não inventou, não criou a roda. Já tinha ali na normativa 62, então ele só ele valida, né? Ele está validando. Eu gostei que ele, assim, para quem não é do jurídico, não é do direito, ele é fácil de entender. Tipo assim, para um profissional bem objetivo. Eu gostei disso. A logística vai compreender bem. É tranquilo, ele é tranquilo de compreender para quem não está acostumado com certas palavras que é comum na área de vocês, né? Isso eu achei legal. Então, eu fiquei super otimista. Muito. Como a gente falava lá no início, consolida, reafirma entendimentos. Então, para nós aqui do lado de fora, no mercado, nós temos mais previsibilidade e a agência agora tem mais uniformidade. Já estava tudo lá. E menos trabalho, né? E menos trabalho, porque a partir do momento que tu tem um acordo ali, tu não segue com um processo sancionador que vai tomar tempo, que vai precisar de... Exato. E a agência ela quer, obviamente, reduzir estoque, porque ela tem uma deficiência de recursos humanos e recursos não capacitados, mas mais do que isso, ela propicia a conformidade regulatória. Eu não quero te punir, eu nem estou aqui para isso. Mas tentem, porque eu já estou te avisando, assim, o regramento será esse. Então, veja, então, assim, só para ilustrar o que eu estou dizendo, o agente de cargas sofreu uma denúncia. Qual que é o próximo passo? Ele é intimado pela ANTAC e ele precisa se manifestar. Até então, nós estamos na fase fiscalizatória. Depois disso, se a ANTAC entende que há elementos e provas suficientes para a lavratura de um auto de infração, a gente já começa numa fase sancionadora. Okay. Normalmente, a regra determina o seguinte... lavrado o auto de infração, e claro, ainda é oportunizada a defesa, que é uma outra manifestação do agente de cargas ou do transportador efetivo, mas... Se a defesa não convence, existe aplicação de penalidades. E uma dosimetria de penas que leva, inclusive, em consideração a reincidência. Então, o que a ANTAC está fazendo agora? Olha só, se você tem 20, você, agente de cargas ou transportador, 20, 30 processos aqui, denúncias na ANTAC, eu vou suspender por 120 dias, você será intimado, você e o denunciante, para que vocês tentem compor, e ainda que já tenha um auto lavrado, eu não vou te aplicar a penalidade. Isso é muito bom. É muito bom. Isso devolve às partes o poder porque é um direito potestativo, é direito privado. Eu vou transigir ou não. Eu vou negociar, eu vou entrar num acordo ou não. Se não quer entrar, arcará com as consequências. E faz sentido para a agilidade da logística. Precisa, é muito interessante. E fortalece o ambiente de negócios, né? Exato. Então, porque tu está tornando mais claro, mais transparente. Qual é a regra do jogo, efetivamente? Né? Como é que ela está sendo interpretada? Exato. Quem gosta de futebol lá, a bola na mão, a bola bate na mão, e aí fica toda aquela discussão. Então, tem uma regra dizendo que se bate na mão, né? A FIFA vai dizer, bateu na mão com ou sem intenção, é pênalti. Então, é isso que a ANTAC está fazendo. Só de analisar o fato, claro. O fato de quem que é a responsabilidade de um caso de devolução de vazio, de demurge e tal, já é complicado. Que eu fiquei sabendo, tempo atrás, até alguém que publicou no LinkedIn, que
Que aconteceu? O cara foi devolver o container vazio, todo limpinho, tudo certo. E aí o conferente do container vazio subiu no container para ver com a bota suja e aplicou um curso de lavação no chão, porque ele estava sujo de lama, mas era da bota do cara. Era a bota do cara que entrou. Meu Deus, cara. E quem é que regula isso aí? Ninguém? Ele se beneficiando. Ou seja, não devolva o container vazio se choveu ou tá chovendo. Não é uma boa. Tem que ver se tem brita no chão. Tipo, cara, olha o que a gente tem que se preocupar, cara. Tá, e agora, o que vem na agenda regulatória? Qual é o próximo efeito no mercado? Ou isso vai virar uma resolução? Quanto tempo isso vai levar? Agora é hora de especular de graça. Porque ninguém está pagando vocês, então vocês podem falar errado mesmo. Qualquer coisa a gente edita depois do podcast. Eu não sei se a gente já tinha iniciado ou não, mas a gente estava batendo um papo aqui. Eu acho que em off estava rolando esse papo, né? Estava rolando. O final do acórdão diz o seguinte, que essa consolidação de entendimentos, ela servirá para a revisão da resolução 62, que é o que regula tudo isso que a gente falou aqui, até agora, que tem uma frequência de revisões bienal, cada 2 anos. Tá? E tem um tema ou outro aí. Né? Priorizaram a revisão sobre esse tema, porque eles iam tratar sobre outro e eles preferiram colocar... Né? Primeiro discutir esse aqui que está mais urgente. Por causa da quantidade de denúncia, pelo jeito. E aí, de tanta denúncia, de tanto volume de denúncia sobre o mesmo tema. Inclusive, onde né, a Raquel comentou ali a suspensão para que seja formado o rito de composição sumária. Composição. Isso, exatamente. É isso que a gente vai ter agora. Né? Vamos lá. E aí você fala assim, mas tem norma? Resolução, regulamento? Não, ainda não tem, mas ela já deixou claro, deu todos os elementos para dizer, será regulado dessa forma. Sentido. E se, tudo bem, você é armador, agente de carga, se você não quiser segui-la, saiba que, uma vez denunciado, é esse o meu entendimento. É isso. Então, a gente já tem um passo além do momento em que nós estávamos, um limbo. Né? Principalmente nesse tema aí de ausência de janela, para entrega da unidade nas exportações. Que foi um problema que começou depois da pandemia, né? Exatamente. Muito local aqui, né? Muito mais aqui no sul do que nas outras unidades. E depois uma regulação. Né? Então, assim, a regra do jogo é essa. Então, Carol, quais são suas expectativas? Olha, eu sou muito otimista. já tenho essa postura. E eu espero que, assim como o CDC, né, o do consumidor, ele foi evoluindo pela questão de igualar o usuário com, né, os consumidores, que também se torne mais igualitário, assim, mais transparente, mais previsível, né, que essa normativa realmente o acórdão influencie e dê um resultado. Que a gente tenha, né, no trabalho do nosso dia a dia, não pense que a demurrage ela já é uma condenação. Perfeito. E você, Wagner? Eu penso também nesse sentido. Eu acho que, como eu já ressaltei, que é uma maturidade, então é esse o caminho de se entender, que é justamente, né, essa assimetria, essa diferença de posicionamentos, onde alguém tem o controle, a informação e mais poder do que a outra, que isso vá se equilibrando, e esse é um papel da ANTAC, e para isso ela está começando a entender, porque as empresas estão levando ao conhecimento dela, estão explicando. Então, os próprios colaboradores, né, os servidores, eles estão entendendo melhor, né, em que pese é uma evolução. E eu acho que daqui para frente a gente vai ter mais participação ainda maior, porque imagina que nas mediações a riqueza de conteúdo, de discussão que vai existir. Exato. E que eles vão estar mediando, então... será um processo de ensino e aprendizagem que eles terão também, né? E de compreensão mais ainda de como funciona o mercado, de como se estabelece algo que não chegava muitas vezes até eles. Né? Mesmo porque num processo, no rito sancionador, tu tem ali no papel. Então, tu ter um diálogo, né, facilita muito uma discussão, a tu chegar numa decisão. Então, eu penso que daqui para frente, acho que a gente vai ter mais acelerado ainda esse processo de melhorias no ambiente. Tem alguma coisa que ficou de fora que eu não puxei aqui, que vocês gostariam de comentar, ou a gente abordou bem? Eu acho que transitamos muito bem pelos pontos mais importantes. E vai evoluir, eu vou ter que chamar vocês de novo, né? Com certeza. Que legal. Né?
Que legal, né? Vamos ter mais assuntos, mais tretas para resolver, né? Isso não acaba nunca. Nunca. E você chegou até o final aqui com a gente, lembra de comentar, lembra de encaminhar isso pro pessoal, lembra de se conectar com o pessoal também, cara, no LinkedIn, no Instagram, para cuidar da vida deles, para reclamar do que eles falaram também. É importante fazer esse network. Então, eu tô de sacanagem, não é para ficar reclamando nada, né? Pô, o pessoal tá aqui pra gente aprender. Então, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.